Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. Tem 50 anos, completados em 2025, é atriz profissional há 23, foi jornalista, mas é na arte de representar que se sente em casa. Muito bem-vinda, Sandra Celas, de novo ao Germano Campos Entrevista. Costuma-se dizer uma vez jornalista, para sempre jornalista, mas nem sempre é assim. Não, nem sempre é assim, embora para mim depois eu tenha voltado a ser jornalista como atriz, não é? Portanto, voltei a interpretar esse papel. Mas tem uma certa razão de ser, porque eu acho que o que é que está no fundo no coração de um jornalista é a curiosidade, e essa nunca morreu. Portanto, eu tenho sempre curiosidade pela vida e, portanto, interesso-me por tudo. E procuro saber quando tenho alguma dúvida, quando tenho alguma questão, procuro sempre ir à procura de informação. Portanto, nesse sentido, a curiosidade manteve-se. Agora, não exerço, nem tenho qualquer pretensão a exercer a atividade de jornalista, que eu respeito muitíssimo. E porquê é que houve essa máxima vontade de ser atriz e não de prosseguir a carreira de jornalista?
Olha, porque eu já tinha começado a trabalhar como atriz, não profissionalmente, antes de me tornar jornalista durante 4 anos. Portanto, eu fui mesmo jornalista com carteira profissional durante 4 anos, mas eu já fazia teatro. E o meu primeiro amor foi o teatro. Não foste a primeira, eu lembro que a Maria Elisa também fez a mesma coisa, não é? Sim, portanto, sim, no fundo nós, a verdade é que às vezes há pessoas que sabem logo desde pequeninas o que é que querem ser, há outras que têm vários interesses, eu continuo a ter vários interesses, mas acredito que quando nós queremos ser excelentes em alguma coisa, temos que nos dedicar a 125%, a 200%, a uma ou duas coisas, não podemos ser excelentes a tudo. E, portanto, a minha maior paixão é de facto representar. Eu comecei aos 19 anos, abri esse mundo, entrei para esse mundo. O que aconteceu foi que a minha vida depois me levou por esses, como o meu nome, que sou Sandra, não é só as esses, levou-me por outras estradas e na verdade, para um ator tudo serve. Tudo, a vida serve, a vida inteira serve, portanto qualquer experiência serve, e esses 4 anos que eu estive no jornalismo e em que eu passei tanto pela televisão, na verdade passei mais pela televisão, nunca passei pelo teatro, nem pelo rádio, nem pela imprensa, foi mesmo na televisão, mas passei por muitas formas de ser jornalista, passei por hard news, passei por viagens, fiz um programa de viagens. E não te sentes saudades? Nenhumas. Até porque depois tive a sorte de fazer uma personagem bem mais, não foi logo a primeira, quando eu depois ingressei. Bom, já agora em que canal? Para ver se as pessoas se lembram. Não sei, as pessoas lembram-se, devem-se lembrar porque aquilo repete, não é? Não, o canal de televisão em que eu comecei, foi na SIC. Na SIC mesmo. Foi na SIC. Cruzaste com o Dr. Balsemão? Cruzei sim senhora. E já agora um parênteses, que memórias é que guardas do fundador da empresa? Olha, para já, acho que uma pessoa que criou a obra que ele criou tem que se lhe dar o crédito e tem que se fazer chapeau, aquilo que os franceses dizem chapeau. E depois conheci-o e era uma pessoa, aquilo que eu conheci do Pinto Balsemão, não é? É que ele era uma pessoa com uma grande nobreza e um grande respeito pela outra pessoa, e isso sentia-se. As coisas sentem-se muito na presença da própria pessoa, às vezes não é preciso fazer nada. Aliás, isso é uma coisa que se aprende como ator, às vezes nós não precisamos de fazer nada, e não fazendo nada dizemos tudo. E ele tinha essa coisa, tinha uma presença que mostrava um respeito muito grande por todas as pessoas que trabalhavam. Acho que isto é um bocadinho transversal a toda a gente que se cruzou com ele. Alguma vez fez um elogio direto ou não? Elogio direto, não. Não tive esse privilégio. Não, eu pergunto porque, infelizmente, durante o funeral em que houve muitos testemunhos, todos diziam que ele, de facto, tinha uma palavra pessoal a dizer a cada um. Enfim, é impossível dizer a tanta gente que trabalha na estação, não é? Eu também na estação da SIC, vamos lá ver, eu fui 4 anos jornalista, mas eu estive lá há pouco tempo, estive lá 1 ano e meio. E não foram assim tantas as vezes que me cruzei com ele. Cruzei-me mais com ele enquanto atriz, por exemplo, em galas da própria SIC e nos Globos de Ouro, do que propriamente enquanto jornalista, curiosamente. Portanto, mas tenho a maior... acho que nós temos que reconhecer o que as pessoas deixam de obra, não é? Independentemente... porque todos somos humanos e ninguém é perfeito neste mundo, não é? Todos temos as nossas características mais positivas ou mais luz e características mais sombra, mas há quem deixa a obra e isso é importante reconhecer, não é? E de facto, deixaste lá bons amigos seguramente. Deixei boas relações, sobretudo. E deixei bons amigos, é verdade. Se te formulassem um convite, regressarias? Para ser jornalista? Não. De todo. Poderia fazer outra coisa. Para ser atriz de novelas, sim, não é? Não, para ser atriz de novelas ou de séries, claro que sim, obviamente, claro que sim. Ou seja, eu neste momento eu sou atriz a full. Essa é a minha vocação, se tu quiseres, porque para ser... Eu acho que até para ser jornalista, não é? E tu és jornalista... Há profissões que nós precisamos de uma certa vocação. Se não tivermos vocação, não vale a pena... Mais paixão.
Sim, paixão, quando eu digo vocação, é quase como encarar a paixão. Portanto, a paixão tem que existir, mas depois tem que existir um propósito, e é aí que entra a vocação, não é? Porque a paixão às vezes também pode acontecer e pode ser, não é? Tem que haver, portanto, aí uma vocação que é um amor. É a paixão que já se transformou em amor e, portanto, a gente suporta certas contrariedades das profissões, não é? Que às vezes são bastantes, as pessoas não têm noção, e porque existe esse amor, essa vocação e essa paixão. E, portanto, para mim, a arte representar o ser atriz, o ser artista, porque eu não sou só atriz, não é? Eu sou uma atriz que também canta, eu gosto de cantar, eu canto, sou cantora, vou-me assumindo cada vez mais como cantora. Estar-se preso por vontade, a servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata amor, amor, é fogo que arde sem se ver. Amor, 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 é fogo, é fogo. Muito obrigada. Acho que toda a gente conhece este poema. Amor é fogo que arde sem se ver. Porque, de facto, é algo que também pela qual tenho muita paixão, não é? E são recursos que eu tenho, como atriz também, como artista, porque um artista, se tudo correr bem, tem vários recursos. Eu, felizmente, tenho alguns. Não tenho todos, por exemplo, se me pedires para desenhar eu não faço nada. Mas para dançar? Dançar adoro, por exemplo, adoro. Aliás, eu sou uma bailarina frustrada. Eu teria começado pela dança, aviso já. Portanto, isto provavelmente teria ido parar ao teatro, mas adoro dançar. E já fiz musicais, não tive que dançar assim tanto, já tive que patinar, mas adoro dançar. Portanto, tudo o que é corpo, tudo o que é expressão, com o meu próprio corpo, portanto, este é o meu instrumento, corpo, voz e imaginação, é o meu instrumento de trabalho, basicamente. Já andas cá há alguns aninhos, não é verdade? Pois é, é verdade.
Concretizaram-se todos os sonhos até agora? Houve algum que terá ficado pelo caminho? Não ficou nada pelo caminho, estão por fazer, não ficou nada pelo caminho. O que ficou pelo caminho foram algumas coisas que eu tinha algumas expectativas ou que eu tinha algumas ideias pré-concebidas e percebi que não era a minha coisa. O jornalismo foi uma delas, porque houve uma altura na minha vida em que eu achei, não, se calhar até, porque sou muito curiosa, se calhar até podia ser, e de facto fui lá parar. Parece que foi por acaso, mas não foi por acaso, porque eu não acho que haja nada que aconteça por acaso na vida. Mas ficou pelo caminho está feito, já percebi o que é, não é por aí, não é? Agora, posso-te dizer que há muitos sonhos e objetivos e metas e projetos e personagens que ainda tenho para fazer, ainda tenho praticamente tudo para fazer. Claro, só tens pouquíssima idade. Exatamente, tenho pouquíssima. Eu vou viver pelo menos até aos 135, para já, estou só a avisar. Com a esperança de vida, atenção à segurança social, não é? Para mal dos pecados coletivos. Se o cinema ou a televisão tem um formato muito rígido, não se pode basicamente experimentar quase nada, no teatro é exatamente o contrário. Até agora, onde é que levaste os limites da tua criatividade nos palcos? Eu tenho sempre ultrapassado os limites da minha criatividade. Aliás, isso é aquilo que me apaixona mais nesta profissão. É que, para já, a verdade é que se tudo correr bem e se nós formos bons e estivermos com vocação e paixão, vamos sendo cada vez melhores. Não só porque havia alguém que dizia que eram precisos 10 anos para se fazer um ator. E isso, de facto, é preciso tempo, não é? Para além dos estudos que se fazem. E é preciso estar sempre a estudar e a treinar. Um ator tem que treinar, é quase como um atleta das emoções. Portanto, nós não estudamos só, nós treinamos. E eu faço formações, todos os anos eu faço formações. Não é tipo, eu fiz uma formação aos 26 anos e agora sou atriz e não faço mais nada e não investigo e não... Eu pelo menos não sou assim. Se não estivermos a aprender até ao fim da vida, não somos ninguém. Exatamente, eu acho que começamos a morrer um bocadinho e a mirrar um bocadinho. Pronto, agora, o que acontece é que também vamos aprendendo muito com o trabalho e com os colegas, que é uma coisa maravilhosa. Por isso é que eu gosto de fazer peças sempre com outros atores e não monólogos. Embora já tenha feito monólogos e queira fazer monólogos, e um ator tenha que fazer monólogos de vez em quando, porque é um desafio imenso, mas eu gosto muito é de contracenar. E eu vim sempre a ultrapassar os limites daquilo que era a minha imaginação, daquilo que era até a reação do próprio público aos personagens. Por exemplo, eu fiz o ano passado uma comédia. Portanto, como tu vês, eu tenho assim áreas muito diversas, não é? Fiz uma comédia comercial e tenho este projeto que é um projeto... Chama? Fiz que se chamava Orgasmos, a Comédia. Não sei se ouviste falar. Ouvi. Ouviste? Pronto. Não foste ver? Não tive a oportunidade. Perdeste uma bela comédia. Mas se houver uma reposição, estaremos lá. Eu espero que sim, que eles façam isso, porque apesar de sermos apenas 2 atores em palco, e eu já fiz várias comédias, as pessoas não têm muita ideia de mim na comédia, mas eu comecei por fazer comédia em teatro. E posso-te dizer que as pessoas saíam de lá absolutamente cansadas, com os músculos faciais de tanto rir. Isso era o que elas diziam sempre todas. E, por exemplo, eu nunca tinha feito uma comédia, e fiz várias, em que as pessoas se rissem tanto. E por algo que parecia que não era nada. Era um texto que nós, quando olhámos para ele, eu ainda pensei 2 vezes, mas depois pensei, nós vamos dar a volta a isto. E fizemos, porque o encenador também era uma pessoa que eu gostava muito, o ator, o Bruno Cabreirizo, nós quando nos encontramos percebemos logo que aquilo ia funcionar. E, por exemplo, eu não estava à espera que fosse tão impactante nas pessoas. Algo que parecia tão singelo e tão simples. Não era um texto profundo, não é? Não era um... Bom, o título deixa tudo em aberto. Sim, deixa. Orgasmos, a comédia, não é? No mínimo, despertava algum interesse, embora seja uma temática que, pelos vistos, agora está muito na moda, tudo o que está relacionado com o sexo, não é? As vaginas. As vaginas, como é que é? Agora também há um outro... Até dos pénis. Exatamente, os pénis, o sexo o e não Ricardo sei o quê. Castro, por exemplo. Sim. O que eu acho ótimo, porque, quer dizer...
faz parte do nosso corpo, não é? São temas tabus em Portugal, muito, e isto também veio desmistificar. E isto tudo para te dizer que os limites de um ator, não é? E os meus próprios limites vão sendo ultrapassados a cada trabalho que eu faço. Pelo menos essa é sempre a minha premissa. O que é que eu ainda não fiz? O que é que me está a ser pedido? O que é que eu posso trazer aqui de novo que eu agora sou? Porque nós também vamos mudando, nós nunca somos a mesma coisa. E isso é um dos aspectos que eu trabalho nos meus workshops. Que é, nós nunca somos a mesma coisa, nós estamos-nos sempre a atualizar. Se tudo correr bem, temos que nos ir atualizando. Porque às vezes achamos, eu se calhar não sou muito boa a fazer isto. E de repente, e isto já me aconteceu nos workshops, pessoas que chegaram lá e achavam que iam ter dificuldade em fazer determinada coisa e depois de repente a minha proposta de exercício é uma e elas dizem, eu não estava à espera e de repente foi tão bom. E eu... Ou seja, as pessoas não se conhecem a si próprias. Não, eu acho que as pessoas em geral não se conhecem a si próprias. E essa é Também têm que ser estimuladas nesse sentido, têm que ser tentadas, não é? Sim, embora eu acho que a tentação tem que vir de dentro. Nós temos que nos estimular a nós próprios. E eu, por exemplo, eu gosto mesmo de fazer e faço muitos workshops, até retiros, precisamente porque o teatro, por um lado, dá-me também essa busca incessante interna, não é? E obriga-me a atualizar-me e a perceber como é que eu estou. Mas eu procuro outros formatos e outras ferramentas também. Agora, o teatro é uma grande ferramenta para isso. Por isso é que eu tenho esta proposta e trouxe esta proposta, porque acho que as pessoas têm que saber quem são. Nós temos que saber quem somos. E temos que saber quem somos agora, não é há 10 anos. Quem é que somos agora? Não, e outra coisa, temos que nos elogiar uns aos outros agora, não é quando morrermos, porque depois quando morrermos todos somos fantásticos, grandes memórias, mas quase ninguém elogia, sobretudo se a pessoa vai morrer para a casa do artista. É verdade, concordo contigo e neste país temos a tradição de elogiar muitas pessoas post-mortem, não é? Temos a tradição ou temos vergonha de dizer na cara que gostamos delas? Se calhar um bocadinho das duas, não é? Por acaso é uma coisa que eu gosto muito, é de elogiar pessoas e de elogiar colegas. A minha classe é um bocadinho, e vão-me desculpar os meus colegas, mas muitos sabem que é verdade. Nós temos muita dificuldade em nos elogiar. Agora vai sendo diferente, as novas gerações vão sendo diferentes, a minha já começou a ser diferente. Mas atenção, elogiar com sinceridade. Claro, obviamente, estamos a falar elogiar, ou seja, apreciar o outro, não é? Apreciar e dizer, olha, aprendi isto contigo, olha, és muito bom nisto, olha, estás bonito hoje. Apreciar a resiliência, não é? Por exemplo, tu já estás nesta profissão, sei lá, não sei há quantos anos, não é, Germana? Há umas décadas. E a resiliência é algo que nem toda a gente tem e cada vez menos. As novas gerações acho que vão ter muita dificuldade com isso. E acho que é muito importante, sim, dizer às pessoas o quanto gostamos delas, dizer às pessoas o que elas fazem de bem ou elogiá-las porque sim, porque de repente estão bonitas, porque, não é? E eu, por exemplo, gosto muito de elogiar mulheres. Eu, quando vejo uma mulher bonita, adoro dizer-lhe que ela está bonita e às vezes já tenho feito isso a pessoas que eu não conheço de lado nenhum. Depende sempre do tom e da forma como se faz a abordagem, não é? Porque sim, pode ser mal interpretado. Olha, nunca tive esse problema, nunca tive. Eu acho que se for, como tu dizes, sincero e se for genuíno, e às vezes é mesmo o espanto, nós temos que nos espantar com a vida, porque nós damos a vida por garantida e a vida não é garantida. E é tudo, não é? Quando nós somos capazes de nos espantar, depois de já andarmos cá há uns anos, com coisas simples da vida, percebemos que esse para mim é o propósito, é espantar-nos com aquilo que é simples da vida, espantar-nos com a beleza, com a generosidade de alguém que olha, no outro dia aconteceu uma coisa muito gira no supermercado, a mim aconteceu uma coisa muito engraçada, faltava-me, sei lá, não sei se me faltavam 2 cêntimos, uma coisa qualquer, era assim, e de repente eu até ia pagar com cartão, mas a pessoa do lado que estava atrás de mim disse, eu tenho aqui, eu dou-lhe.
Isto é de maravilhoso, não é? Isto já nem existe. E estes pequenos gestos da vida, isto parece quase um senso comum, ou um clichê, mas cada vez numa era de tecnologia que é ótima. Mas nós não podemos perder este contacto, não é? Esta coisa de eu estar aqui a falar contigo, de me estás a entrevistar ao vivo. Estarmos a conversar. Oh, Sandra, porquê é que há tantos atores, tantos colegas teus envolvidos em cenas menos edificantes como violência doméstica e assédio sexual? Há? No outro dia vi duas não. páginas no jornal Sim. em que não havia um anónimo. Claro que isso também existe, infelizmente. Todos os dias brutalmente são assassinadas mulheres e eventualmente também algum homem, mas muitos dos atores, não sei porquê, estão envolvidos em circunstâncias que não são dignas nem deles nem da profissão. Olha, para já acho uma coisa que é, vamos lá ver, tudo o que é violência, seja a chamada violência doméstica, sobretudo a violência de género, não é? Porque é a violência do homem sobre a mulher. E estamos a falar de atores, colegas, Sim. que são simultaneamente professores e que têm poder de controle e sedução sobre os mais novos. Pronto, eu estou-te a começar por dizer isto que é para enquadrar, não é? Para já acho todo o tipo de violência absolutamente condenável, porque nós temos que, como seres humanos, temos que domar a besta que existe em nós, porque ela existe, nós não somos todos iguais, somos todos humanos, temos um lado de sombra e um lado de luz, como eu falei. E portanto, isso a violência é toda condenável, seja sob que forma. O facto de haverem atores, eu todos conheço alguns casos do que estás a falar, ou seja, ouvi obviamente, não é? Mas sobre também os quais não vamos falar com nomes, porque para além de não interessarem, até porque não está provado. São processos que estão em curso decorrer, e portanto, temos que dar, antes do mais e acima de tudo, a inocência e a presunção da inocência. Claro que sim. E portanto somos todos bons, e como se costuma dizer, somos todos bons a condenar, mas a verdade é que temos de ter calma com as coisas. São as redes sociais. Sim, hoje em dia é pegar um fósforo e é lançar, não é? E a credibilidade das pessoas é a primeira a ir à vida. Agora, é óbvio que é condenável. Os atores, porquê os atores? Os atores, tudo o que é figura pública fica logo no holofote, não é? Portanto, o escrutínio é maior. Obviamente, os atores, os políticos, toda a gente que tem uma visibilidade pública, tudo o que faz vai ser muito mais visível. Muito mais escrutinável. E mais escrutinável, não é? E acaba por obviamente, ser um exemplo, não é? Do bom para o bom e para o mau. Agora, obviamente, tudo isso é condenável, e o que nós temos que fazer é... a sociedade, por um lado, tem que ter mecanismos, isso é importante, de ir ajustando e ir eliminando todas estas situações, não é? A sociedade tem que ter esses mecanismos, mas nós também temos que ir, de facto, evoluindo como espécie, e isso tem que desaparecer, não é? Mas nós olhamos para o mundo e vemos que o mundo não é só desgraças, porque não é. Elas também só nos dão as desgraças nas notícias, e nós sabemos disso. Há muita coisa linda no mundo que não nos é falada. Mas essas também não são notícia. Mas essas não são notícia. Olha, eu vou-te dizer no outro dia, vou falar de uma coisa que descobri no outro dia, linda, linda, linda. E agora, mudando aqui um bocadinho para o lado de luz, não é esquecer o lado de sombra, porque obviamente tudo isso tem que ser tratado nas devidas instâncias. Denunciado, claro que sim. Nas devidas instâncias, mas, por exemplo, eu no outro dia fui fazer uma ação de voluntariado a convite de uma associação que se chama, ai meu Deus, agora estou aqui com uma branca, mas eu já me vou lembrar, mas cujo trabalho deles é reconstruir casas e, portanto, pessoas que estão que estão em momento de vulnerabilidade e de pobreza extrema, eles chegam lá, são voluntários e constroem as casas. Ou seja, põe a mão na massa. São todos voluntários. Isto é um programa Recria do Leroy Merlin, e pronto, desculpa lá a publicidade, mas esta associação tem um nome e chama-se
Eu vou-me lembrar, porque eu fui lá e ele durei, eram todos jovens, eu fui ajudar a pintar uma associação de bombeiros da Ericeira e vi que eles estão há 10 anos a trabalhar a full, só com voluntários, a reconstruir casas, e eu vi o trabalho deles, e isto são tudo miúdos que acabaram de sair das universidades e estão a fazer isto, e eu desconhecia, aliás, e quando eu me lembrar desta associação, eu vou dizer o nome, porque não eles receberam o Nobel. Não, eu vou-me lembrar, porque é importante até porque eu fiquei absolutamente espantada com o trabalho deles. Estou-te a dizer, Germano, 10 anos existe esta associação, voluntários vão pintar as casas de pessoas, portanto, fazem o reconhecimento exatamente por participação das pessoas que dizem, olha, esta pessoa aqui, aliás, aqui nos Olivais soube de um caso aqui nos Olivais, aqui bem perto da RTP, uma pessoa que vivia em pobreza extrema, e eles chegam lá e mudam, constroem as casas, limpam, falam com a pessoa, e aquilo altera a vida das pessoas. Altera a vida. Just a Change, acabei de me lembrar. Just a Change. E Just a Change começou vem do Just a Change, um troco, eles começaram, não é? Há 10 anos, Just a Change, porque faz a diferença, às vezes uns trocos fazem a diferença para alguém que pede. E eles começaram assim há 10 anos e receberam agora um prémio da ONU, portanto, pelo trabalho que fazem. É portuguesa, Just a Change. Apesar do nome ser inglês, é portuguesa, trabalham há 10 anos. Portanto, isso é importantíssimo para as pessoas que querem conhecer esta associação. Sim, vão sim. ver... vão ver, eles têm página. À internet. Vão. Que associação é esta e até, eventualmente, de que forma podem com ela colaborar? Olha, podem fazer o que eu fui fazer. Fui a convite, eu não sabia, fiquei admiradíssima, que é voluntarizar-se para pôr as mãos na massa, mesmo, para chegar, limpar uma casa, e depois a vida destas pessoas transforma-se. É óbvio que depois aqui eles têm parceiros, não é? Como eu te falei, do Leroy Merlin e há outros, não é? Que até são empresas que depois se disponibilizam para ser parceiros e sponsors, o que eu acho ótimo, porque eu acho que aí começa também a responsabilidade social de cada empresa, e isto é uma associação incrível. Eu fiquei doida com o trabalho, porque eu chorei, eu emocionei-me com o trabalho deles. Eu vi um vídeo, eu emocionei-me e eu é que lhes agradeci eles terem-me convidado para eu ir lá pintar paredes dos bombeiros, que este ano... E nesta nossa conversa, sim, eu vou colocar imagens, provavelmente elas vão existir, para fazer publicidade e promoção a uma coisa absolutamente válida. Isto são valores que tu transmites à tua filha, por exemplo? Completamente, sim. Eu digo... Ela está com? Ela está com 17. 17. E vai lançar o seu primeiro livro amanhã. Ok, na altura em que estamos aqui por acaso vai lançar o seu primeiro livro. Então isso é muito, muito orgulho de mãe a falar. É mesmo. É claro que... Como é que chama? Já agora, como é que chama o livro? Olha, chama-se Polainas Rosa Choque. E a autora é? É a Miranda, a Fada Miranda. Ela auto-intitula-se Fada Miranda. E obviamente que houve aqui uma curadoria do pai, não é? Que é artista plástico e que decidiu avançar, porque a minha filha está em artes e é muito boa a desenhar, e ela fez estes desenhos. Portanto, é um livro que compila os desenhos que ela fez desde os 3 aos 6 anos, que são absolutamente maravilhosos. Pronto, é um livro, obviamente... Feitos por ela? Feitos por ela. E são mesmo incríveis, são desenhos incríveis. Dos 3 aos 6 anos, e isto tudo para dizer que a imaginação e a criatividade das pessoas tem que ser estimulada, e posso dizer que estes desenhos, ela própria olha para eles agora e pensa assim, como é que eu fiz isto? Mas pronto, isto tudo para dizer que eu passo vários valores à minha filha. Um deles é, para já, afasta a vida e põe coisas cá fora no mundo, porque nós temos que fazer isso, nós temos que pôr coisas no mundo, porque o mundo só muda, lá está, como esta associação, a Just a Change, porque alguém se lembrou de fazer isto, não é? E depois criou todas as formas de o concretizar. Temos que estar atentos aos outros,
temos que estar muito atentos aos outros, ao vizinho, ao amigo, e nós temos visto, porque, por exemplo, dos grandes flagelos, e tu sabes disso porque entrevistaste há pouco tempo um amigo que temos em comum que fez um filme sobre... O Ricardo Inês. Exatamente, o Ricardo Inês, que fez um filme sobre suicídio juvenil. E temos de estar atentos aos outros. Temos de estar atentos aos filhos, aos nossos filhos, aos filhos dos outros, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos conhecidos, a alguém que encontramos na rua e está estranha. E eu passo-lhe esses valores. E lembro-me uma vez de lhe dizer: tu és criança, não podes fazer nada, mas se tu vis alguma coisa vai ter com um adulto e diz: olha, aquela pessoa está ali naquelas condições. Se calhar passa-se ali alguma coisa. Ou mesmo na escola, vês algum amigo que está de uma maneira estranha, fala com o professor, fala com ele, diz-me a mim. Temos que estar todos mais atentos, a todos os níveis. E, portanto, eu tento passar esses valores humanos, de humanidade, de solidariedade, de fraternidade. De entreajuda. De entreajuda e de liberdade. Porque nós também temos que exercer a nossa liberdade. Tu nunca exerceste sobre ela a pressão de um dia ser atriz? Não, nenhuma. Não está para aí virada? Eu acho que ela, por acaso, no outro dia, porque ela está numa escola de artes, foi ser atriz num filme de uns amigos, mas eu não sei se a vida dela passará por isso. Mas não sei. Qual foi o resultado? Não, portanto, ela faz parte, não é, dos trabalhos. Já viste? Não vi. Não Vi. houve aí nenhum julgamento ou nenhuma apreciação crítica? Não houve. Mas ela tem uma voz linda e adora cantar. E isso eu posso dizer que gosto de fazer e hei de fazer coisas com ela. Então vai ao The Voice. Nunca se sabe, ela é que tem que decidir. Eu não pressiono a minha filha. Ela ainda não é maior e vacinada? É só vacinada, não é maior? Ela é maior. Ela é maior e decide as suas coisas, portanto, decide onde é que quer ir. Ela já tem 17 anos, caramba, não é? Eu posso estimulá-la, eu posso orientá-la, posso inspirá-la. Eu acho que isso é muito importante. Os pais podem inspirar também pelaquilo que fazem, mais do que pelaquilo que dizem. E é o meu grande objetivo é esse, não tanto às vezes pelo que lhe digo, o que a gente diz às vezes entra por um ouvido e sai pelo outro, mas pelo que nós fazemos, não é? E eu tento fazer algo sempre na minha vida e mover-me pela inspiração. E, portanto, vou criando projetos, ela muitas vezes vai aos ensaios, ela já esteve na Palavra de Cantada, ela já esteve em ensaios dos bastidores, ela já esteve a ajudar, ela neste momento já esteve a participar a ajudar, ela gosta de fotografia, já fotografou, ela já... Fotógrafa de cena, que são importantíssimos. Importantíssimos, exatamente. Portanto, ela já ajudou o pai nos ateliês dele, portanto, ela tem essa inspiração à volta dela. Portanto, o que ela virá a fazer com isso tudo, agora, é a síntese dela, não a minha. Mas não tens pena que ela não siga as suas pisadas? Para já. Não tenho pena, porque eu sei que ela vai ter o seu caminho. Como eu não gostei que os meus pais me influenciassem, pressionassem, e aliás, eu acho isso até contraproducente. Mas isso aconteceu? Não me aconteceu. Não me aconteceu no sentido profissional. Noutros sentidos às vezes acontecia, mas no sentido profissional não. Felizmente não tive esse problema. Mas quando eles me diziam qualquer coisa, eu fazia normalmente o contrário. E, portanto, eu sei que esta psicologia não funciona. Então, eu prefiro que ela se vá expressando, vá descobrindo o seu caminho, e eu, como mãe, vá simplesmente às vezes dando pistas, vá despertando para certas coisas, vá alertando para certos perigos que ela pode não ter, não é? Porque nós também... Dos quais pode não ter consciência. Pode não ter consciência neste momento, e eu acho que os pais... Hoje em dia os pais têm muito esta coisa de ser pais amigos, não é? A minha geração, pelo menos, e eu acho que os pais são pais. Claro que são pais amigos, eu adoro ser amiga da minha filha, mas eu antes disso sou mãe. Mas é a tua melhor amiga ou é uma relação que tem fronteiras? É uma relação que tem fronteiras. Nós somos, acima de tudo, quando é preciso, eu tenho que ser mãe. E às vezes o tough love, aquilo que se chama tough love, é preciso isso ser exercido. O amor duro. E dizer não. Dizer não, agarrar a coisa... Explicar, atenção, na minha opinião, dizer não
e explicar o não. Às vezes dizer não, explicar, eu gosto de explicar, mas às vezes é dizer não e não, acabou, sou eu que decido, quem decide cá em casa sou eu, pronto, acabou. Podes viveres aqui no meu teto, debaixo do meu teto. Exatamente, embora eu sou daquelas que gosta de explicar e pronto. Mas muito explicadinho também é... Muito explicadinho não, hoje os pais às vezes quase pedem permissão para tudo e os pais têm que ser pais, e às vezes é dizer não, olha, não, eu já expliquei. Já expliquei 3 vezes, agora é não, já não explico mais. Está decidido, quem decide sou eu. Pronto. E depois haverá uma altura que ela que decide e eu vou ter que respeitar. Também me vai gostar, de certeza. Não é como aquele político que diz não é não e depois diz que talvez sim, quem sabe. Não, eu acho que quando um pai diz não, tem que ser não. Quando um pai diz não, tem que ser não. E o filho tem que saber que é não. Eu pelo menos procuro ser assim. Mas eu digo muitas vezes sim. Mais vezes do que não. Os nãos, até porque também a minha filha não é uma pessoa que, pelo menos até agora, que eu tenha que ter dito muitos nãos. Às vezes gosto mais de lhe pôr outras opções, pronto, é mais isso. Mas é uma relação muito especial e única. Ser mãe é uma coisa maravilhosa. Por exemplo, é um sonho que eu só tive a partir de certa altura na vida e que tive o privilégio e que sou muito grata de ser mãe. Claro, e isso vale mais que tudo. Vale mais até que uma série, como por exemplo o Inspetor Max, que há anos infinitos que está a ser exibida aos fins de semana, em vários canais, e parece que tu nunca saíste dela. Que fenómeno é esse? O que é que tu queres dizer como eu não parece nunca saí dela? Como assim? Parece que aquilo congelou no tempo. Congelou no tempo. Não, Sim. para já, quantos episódios foram feitos? Tens alguma ideia? Não, aquilo foram feitos 2 séries, portanto foram duas séries. De 12 episódios? Não, foram mais. Eu sei que andei 2 anos a fazer aquilo. Estamos a falar em que anos? Estamos a falar de 2000 e... Ora bem, eu tinha 29 anos, foram dos 29 aos 31. 29 aos 31. Portanto, foram 2 anos e qualquer coisa. Sim. Portanto, já foram há uns anos. Já tem 20 anos. Já tem 20 anos. A série tem 20 anos. Mas o certo é que, tal como os Morangos com Açúcar ou Uma Aventura, são séries intemporais. Isso é bom ou é mau para a tua imagem e para a tua carreira? Olha, eu acho que nem é bom nem mau. Isso significa, para já, que as personagens que eu fiz tocaram as pessoas. Tanto as personagens de qualquer uma dessas séries, não é? Tanto a Dora Long era a personagem de Uma Aventura, era uma escritora, eu lembro-me muito bem de fazer isso. E só fiz, atenção, eu fiz 2 episódios, só que eu era a personagem principal desses 2 episódios de Uma Aventura. Depois, portanto, dos Morangos era a professora Célia, foi mais recente. Recente, como quem diz? Mais recente, sim, já tem também uns anos. A minha filha tinha 3 anos, 2 anos, uma coisa assim. Há 14 anos. Há 14 anos, exatamente. 14 anos. E a Júlia foi uma personagem, portanto, todas elas tocaram, sobretudo ela, digamos que o Inspetor Max e os Morangos têm estado a repetir. As pessoas adoram, têm um carinho muito especial pelas minhas personagens, eu posso te dizer isso. Acho que me correram muito bem. Nem sempre as personagens nos correm bem, mas essas personagens correram muito bem. Também tinhas um comparsa muito bom, que era o Fernando Luís. Eu tinha vários comparsas, todo o cast era um cast muito bom, que funcionava muito bem, que inclusive o cão, não é? Havia um especial que eu gostava muito. Eram vários. Exatamente. Eram vários, claro. Ao contrário daquilo que as pessoas pensavam, tal como os filmes e as séries da Lassie, não era apenas aquela cadela. Eram muitos. São muitos. E posso-te dizer até que, por exemplo, em relação a essa personagem, eu já tive várias raparigas a virem ter comigo. Raparigas porque são mais novas que eu, porque eu sou uma rapariga mais velha que elas, a dizerem-me que são jornalistas por causa de mim. Que são jornalistas por causa daquela personagem. Não é por causa de mim, é da Júlia. E isto para mim é o melhor elogio que me podem dar.
E eu acho que aquela personagem foi muito impactante, porquê? E a própria personagem da Célia, porque era numa altura em que, e ainda hoje, agora está a mudar um bocadinho, mas as personagens femininas eram sempre assim um bocadinho, sofriam muito, nas novelas sofrem muito, eu também já fiz personagens que sofreram muito, não é? E aquelas eram personagens muito empoderadas, tanto a Júlia, não é? A Júlia, muito Simone de Oliveira. Muito Simone de Oliveira, estava sempre em cima do acontecimento, a Simone de Oliveira que eu adoro, aliás, mando-lhe um grande beijinho. É uma coisa que eu ainda gostava de fazer, alguma coisa com ela, por acaso é um sonho que eu tenho. E eram personagens empoderadas, e na altura eu lembro-me que muitas destas raparigas me disseram: pá, porque tu eras uma mulher cheia de... era a Júlia e a Célia, eram mulheres muito empoderadas, muito proativas, não tinham aquelas questões de sexismo, elas estavam-se nas tintas para isso, elas avançavam e faziam as coisas e eram destemidas, e eu acho que isso na altura impactou muitas gerações que apanharam na altura, não é? E depois continuam a impactar, a verdade é essa, porque vêm miúdos pequeninos falar comigo, portanto... Podes falar. É, posso? Vêm miúdos falar comigo, miúdas, e não só miúdas, já tive miúdos que me abraçaram na rua, pronto. Agora, obviamente que eu como atriz quero fazer mais personagens que venham a impactar mais pessoas, portanto a minha ideia é essa. Agora, isto é o melhor que se pode fazer, é quando as pessoas se lembram do que tu fazes. O pior que tu podes ter é alguém dizer assim: pá, eu até te conheço, mas não sei o que é que tu... Você dava na TV, não era? Você dava na TV. E assim, até te digo mais, podem não se lembrar do meu nome, mas se lembrarem dos meus personagens eu vou adorar. É o melhor que pode acontecer. É claro que também se lembram do meu nome a maior parte das vezes, mas se lembrarem dos meus personagens, não é? Quem é que não se lembra do personagem do Anthony Hopkins no Silêncio dos Inocentes? Ou no Hannibal? Sim, ou seja, tudo isto... E outra, podíamos aqui falar, não é? On and on. Agora, o trabalho do ator para mim é sempre fazer coisas. É óbvio que o teatro não é tão conhecido, não é? E as pessoas até não conhecem tanto a minha vertente como cantora, para a qual eu as convido a virem, a ver a palavra de cantada, vão-me ver a dizer poesia e a cantar poesia, e vão-me ver a improvisar com o músico, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer em música e a cantar. Tenho pena que os Murmur tenham terminado de forma tão abrupta. Prematura. O Alexandre Cortês, de facto, fazia era um grande parceiro desta aventura. Sim. E ainda fizemos muitos concertos e, portanto, fizemos um disco que ainda está no Spotify, as pessoas podem ouvir, e foi a primeira vez que eu escrevi músicas, não é? Lá está, nós temos, às vezes eu nunca pensei em escrever canções, e escrevi canções, e até compus canções. Agora, sabes música? Não. Eu não aprendi música. Ouvido? É tudo de ouvido, é tudo intuitivo. Como é que era? Cantavas para um gravador, para um telemóvel e depois pedias alguém para... Não, eu toco numa guitarra. Não sei tocar guitarra, mas eu toco. Não perguntes. É algo intuitivo. Eu tenho uma guitarra em casa, eu de facto nunca aprendi. A minha filha, por exemplo, está a aprender, mas eu nunca aprendi, mas eu toco e componho. É um milagre. Eu acho que é algo que eu já trago, se calhar, de outras vidas, é intuitivo, é um talento que eu tenho, e por isso é que eu consigo improvisar. E às vezes posso dizer que quando estava em ensaios eu é que dizia aos músicos que eles estavam desafinados e que não estavam no tom, certo? E eu não sei música, eu não sei ler música. É uma questão de eu querer aprender, mas eu nunca senti essa necessidade porque eu sempre fiz tudo, percebes? Sem ter que aprender música. E componho. Portanto, ou seja, o que eu faço com o Nuno Pereira, neste projeto da Palavra de Cantada, nós compomos quando musicamos, portanto, ele não é ele só que cria, portanto, ele cria musicalmente e eu crio as melodias de voz. E isto é compor. E convido-te mesmo a vir porque é um projeto muito, muito especial. E eu espero que, portanto, ele está a correr o país, eu espero que vá lá para fora, espero que corra ainda mais o país. Por exemplo, posso dizer que no Porto as pessoas no auditório, no final, levantaram-se assim completamente em ovação, e isto até parece que eu estou a falar e sou suspeita para falar, mas isto não acontece sempre. Porque
e voltando outra vez aqui, não é? A palavra é algo muito importante. A palavra tem um impacto no outro. Tu falaste do elogio. E já foste professora de português. Sim, na ficção também já fui professora de português, exatamente. E a palavra tem um grande impacto. Por isso é que dizermos algo, um elogio ao outro, não é? Ou dizermos palavras bonitas, tem um impacto diferente. A poesia, e nós temos poetas incríveis, e quando eu digo poetas, falo de poetas homens e mulheres. Eu chamo-lhes poetas, eu não gosto de chamar poetisa, gosto mais de dizer os poetas. E poetas incríveis e são alquimistas da palavra. Quando tu juntas isso, a voz, não é? A música, e estou-me a arrepiar toda a falar nisso agora, só de ir lá. Mas isso é muito bom. Acontece qualquer coisa, acontece magia. E as pessoas estão a precisar de magia. As pessoas estão a precisar de magia. Não é só no Natal. Não, Porque às não é no vezes Natal. é um pouco artificial e acha-se que entre meados de novembro e fins de janeiro nós devemos ser os bonzinhos da fita. Não, devemos fazer isso durante todo o ano. Não é? Sim, devemos criar magia nas nossas vidas e devemos procurar também ir ver espetáculos que nos acrescentem e algo novo. Às vezes as pessoas não sabem muito bem, palavra de cantada, e já têm ido. Eu conheço pessoas que depois vêm, olha, não sabia o que é que vinha, vim por causa de ti, ou vim porque achei piada, ou intuitivamente senti vontade de ir, mas a verdade é que gostei muito. É uma coisa que nós ouvimos muito. E é uma forma diferente de entregar a poesia. E é algo que, quando eu digo que é inédito, é porque, como eu canto, de facto, o que acontece é que eu não digo só a poesia, eu canto mesmo a poesia. Às vezes só digo, mas às vezes passo de um registro cantado, no mesmo poema, ou melhor, de um registro de dizer poesia para cantar poesia, no mesmo poema. E fazer isso não tem idade. A minha pergunta agora, Sandra, é, com 50 anos, continuam os argumentistas a escrever para personagens com esta idade? Ou com atrizes com esta idade? Olha, eu acho que sim. Eu própria, sabes que eu também ando a escrever. É outra coisa que ando a fazer, ando a escrever, é verdade. Lá fora muito. Aqui está a começar mais, porque eu acho que os 50 são os novos 30. Vamos aqui ser, vou-te dizer mesmo sinceramente, quer dizer, quando tu dizes 50, não é? Aqui há uns anos era quase a pré-reforma. Era quase a pré-reforma. Hoje já não é assim. A minha mãe com 50 anos era uma velhinha. Ela depois até rejuvenesceu, uns anos depois, mas os 50 agora são os novos 30. E eu adoro dizer isto porque, não só porque sinto... Temos, por exemplo, a Brigitte Guerra e outras atrizes, enfim, com mais de 80 anos, sim. que continuam, graças a Deus, no ativo, com grande sucesso, por vezes bastante maltratadas pelas próprias estações emissoras, mas a maior parte das pessoas, ou das atrizes, tem esse problema em envelhecer. É o teu caso ou não? Qual envelhecer? Eu não preciso, eu vou-te dizer uma coisa, assim, muito honestamente. Ok, Germano. aging, pronto, é a mesma coisa mais suave. Eu vou-te dizer uma coisa, quem me dera eu sentir-me como eu me sinto, com a energia que eu sinto, com a criatividade que eu me sinto, com o power, com a alegria, com a inspiração que eu tenho hoje aos 20. E olha que eu aos 20 já achava que tinha uma garra e tinha... Eu neste momento, eu tenho as melhores coisas para fazer na minha vida, é assim que eu penso. E, portanto, não sinto nada disso. Não sinto, as pessoas às vezes dizem, dá-me não sei o quê. Para já não tenho nada disso, também cuido-me, é verdade, as pessoas têm que se cuidar. Portanto, não podem andar a dizer que não querem não sei o quê e depois não se cuidar. Eu pessoalmente acho... Para colher tem que se semear, não é? É verdade. Pronto, mas... agora voltando à tua questão de se escrevem, eu acho que estão mais sensíveis a isso, e até porque, vamos lá ver, nós cada vez temos mais população dessa idade, os jovens são menos, portanto, por muito que tu queiras pôr a juventude, digamos que o tecido social não é feito maioritariamente dessas pessoas, porque é feito maioritariamente de gente mais velha, e neste momento tens uma faixa, de facto, de pessoas dos 40 aos 60, que deve ser a grande maioria, acho eu, não é? E hoje em dia tu vês as grandes séries que se vêem, normalmente as protagonistas não são umas...
Claro que há sempre miúdas Há novas sempre uma e Emily in miúdos Paris, novos. por exemplo, Sim. mas no Downton Abbey Sim, não é? a grande vedeta era a Maggie Smith. Sim, e não só, tens sei lá, estou a pensar como é que se chamava? Há muitas séries americanas que têm o Erva, estou-me a lembrar desse, não é? Weed. Há tantas que têm mulheres desta idade. Não, eu acho é que nós temos, de facto, todos também focar aí. Mas há uma certa ditadura da juventude. Sim, uma ditadura, ou seja, eu acho é que cada vez nós que também queremos ser mais velhos, mas mais jovens, não é? Mas Forever Young não existe. Não. Quer dizer, não sei, não existe, não sei, se calhar não existe. Em mente existe, no corpo não. Claro, ou seja, o corpo vai passando por muito, não é? E terá as suas limitações, mas nós também vamos, como em tudo, expandindo, não é, os limites daquilo que era o que nós achávamos que era a juventude. E eu estou-te a dizer muito sinceramente, eu neste momento, com os meus 50 anos, como tu já disseste 2 ou 3 vezes, eu sinto-me... Espero que não esteja a ser indiscreta. Não. É só para dizer que, por cima, tu és uma mulher de causas fortes e estás a abraçar mais... Tu não paras, és um projeto um atrás do outro. Sim. E gosto de fazer coisas diferentes, porque eu acho que dentro da mesma há tanta coisa, eu odeio caixinhas. És um exemplo mesmo, a pessoa fala da Simone e já é a segunda vez que falamos nela, ela tem quase 90 anos, mas tu com 40 anos mais nova, és também uma mulher que é capaz de ser um exemplo para as pessoas da tua idade. Olha, eu espero que sim. Espero que sim, porque eu também procuro exemplos noutros, não é? Nós precisamos nos inspirar. Eu acho que, se tu me perguntares assim, o que é que tu fazes na vida? Eu, neste momento, até às vezes não gosto de dizer que sou atriz ou que sou isto. Eu digo assim, eu gosto de inspirar, eu gosto de estar inspirada e de inspirar outros. Portanto, o meu trabalho, o que eu gostava mais de fazer na vida e que se lembrassem de mim, um dia, quando eu for muito velhinha, com 135 anos, e quando for para outra dimensão, eu espero que se lembrem de mim como uma pessoa que as inspirou a serem melhores, a serem mais, a fazerem coisas que não pensavam que iriam fazer na vida, a serem mais felizes, mais bonitas, mais saudáveis, mais mágicas, luminosas, sim. Muito obrigado, Sandra. Obrigada, Germano, também. To you.
So